Queridos e queridos acadêmicos e acadêmicas do curso de Medicina da Univangélica, aqui o professor Wesley Brito, né, do humor funcional. Nesse módulo 2 de dor, nós temos esse roteiro para discutir de farmacologia dermatológica 1, abordando principalmente as formas farmacêuticas e os mecanismos de permeação cutânea. Então, os objetivos são revisar os aspectos morfuncionais da pele e discutir os mecanismos de absorção percutânea de fármacos. 2. Correlacionar as considerações importantes quando um fármaco é aplicado à pele com as implicações farmacológicas da estrutura epidérmica. E, por fim, discutir a farmacodinâmica, ou seja, o mecanismo de ação, assim como a farmacocinética, os usos e as limitações, incluindo os efeitos indesejáveis dos glicocorticoides. Aqui as nossas referências, bem conhecidas de todos vocês. Então, no nosso primeiro objetivo, muito rapidamente, nós vamos revisar os aspectos morfuncionais da pele. Interessante essa figura porque mostra que a pele muda de acordo com a idade. Então, aqui no recém-nascido, nós temos uma pele muito fina, cerca de 1/5 da espessura da pele do adulto, né? Muito delicada e precisa de cuidados especiais, não é? Com o passar do tempo, a pele vai se desenvolvendo e se torna aí o maior órgão do corpo humano, com inúmeras funções que nós vamos discutir, né? E passando pela puberdade, onde os hormônios, né, realmente atuam exacerbando as glândulas sebáceas, que muitas vezes podem propiciar o desenvolvimento da acne, né? A pele chega na juventude com um aspecto muito elástico, muito considerado belo, mas já a partir dos 25 anos a pele já apresenta algumas rugas finas e começa um processo de envelhecimento cutâneo, com a perda progressiva da elasticidade, da hidratação, e aos 40, aos 50, aos 60, nós temos esse processo contínuo, não é? Dependendo aí da exposição da pele à radiação ultravioleta do sol, de hábitos de vida, não é? Alimentação e etc., chegando a uma pele fina, uma pele desidratada, uma pele senil. Muito rapidamente, a epiderme, então, formada principalmente 90% dos queratinócitos, não é? Que são células ligadas por desmossomos, e produtoras de ceratina ou queratina, que é uma proteína fibrosa que confere à pele essa função aí de proteção, não é? Também nós encontramos melanócitos, células que dão a cor à pele, determinada geneticamente, células de Langerhans, apresentadoras de antígeno e, portanto, células de defesa, e células de Merkel, células neuroendócrinas. Aqui, rapidamente, as camadas da epiderme, não é? Extrato córneo, extrato lúcido, extrato granuloso, revisando o extrato espinoso e extrato basal, onde nós observamos células em franca atividade metabólica, observamos o que? Mitoses, não é? Para essa dinâmica, não é, de morte celular programada, formando, por fim, o extrato córneo. Então, aqui revisando queratinócitos ou ceratinócitos com filamentos intermediários de queratina, grânulos de melanina nos melanócitos, as células de Langerhans, como nós podemos ver, com prolongamentos, e, por fim, a célula de Merkel, uma célula que faz conexão, não é, neuroendócrina, com um disco de Merkel que está, na realidade, localizado na derme. Então, a epiderme, embora sendo desprovida de inervação, faz esse contato direto através da célula de Merkel com a derme, que é inervada, né? Então, nós temos aqui um neurônio sensor. Aqui a mesma figura, só porque ressaltando os desmossomas, né, como a gente pode observar, figura essa extraída do livro de farmacologia, Goodman e Gilman, na sua 12ª edição,
né? E aqui nós temos listados subtipos de citoceratina, K5, K14, K1, K12 e outras proteínas importantes que vocês podem ouvir falar, como por exemplo a involucrina, a foricrina, a flagrina, não é? Mostrando bicamadas lipídicas e envoltório lipídico cornificado aqui, e o desprendimento das escamas no extrato córneo. Muito interessante essa figura. Já na derme, nós temos aí um tecido conjuntivo, não é? Com vasos, com nervos, fibroblastos principalmente, não é? Formando esse tecido de sustentação. Também a presença de glândulas sudoríparas, écrinas, que desembocam uma secreção mais líquida, mais aquosa, diretamente através de ósteos na superfície da pele, e também glândulas apócrinas em algumas regiões do corpo, né? Como nas axilas, né? Como, por exemplo, na região inguinal, né? Glândulas sebáceas em toda a superfície da célula que produzem o sebo junto aos folículos pilosos. Então vamos revisar as funções da pele. Proteção é óbvio, termorregulação por diversos mecanismos, né? Porque quando a água evapora da superfície cutânea, nós temos a refrigeração, e a vasodilatação também contribui, né, desses capilares presentes na derme, né, função sensorial com diversos receptores, né, desde tato, né, desde receptores de calor, de frio. Na pele também nós temos síntese da vitamina D, tão importante, não é? A pele funciona como órgão de excreção e também de absorção, que é muito importante nessa discussão de hoje, não é? Porque nós vamos aí discutir, não é, a permeação cutânea, e a pele tem se tornado alvo de diversas pesquisas no sentido de ser aí um órgão a partir do qual nós vamos administrar medicamentos para efeitos não apenas locais, mas também com efeitos sistêmicos. E, sem dúvida nenhuma, a pele tem funções psicológicas e sociais, não é? Não é à toa que o Facebook tem sido aí até hoje um dos aplicativos de compartilhamento de redes sociais, onde a pessoa coloca a face, não é, a pele da face como o cartão de visitas. Vamos em frente. Medicamento tópico aplicado sobre a pele. Efeito local ou efeito sistêmico? Depende, professor. Depende do quê? Então, a pele sempre foi considerada como uma barreira, né? A pele é dinâmica, né? A depender da substância que está sendo administrada, o fármaco, e dependendo do veículo empregado, nós temos o quê? Uma ação local ou uma absorção, não é? Então, diferentes fatores afetam a absorção de um fármaco, não é? Nós temos que considerar variáveis individuais, a microcirculação, a temperatura é um fator importante, o aumento da temperatura aumenta a permeabilidade cutânea, a diminuição diminui, não é, a permeabilidade cutânea, interações entre o fármaco, o veículo e a pele. Nós temos que a pele é também um importante, não é, local onde ocorre um metabolismo enzimático, e também a relação fisicoquímica com respeito à lipoafinidade do medicamento, né? Aqui essa figura também do Goodman mostra aí que a pele funciona como um reservatório, não é? Dependendo do veículo empregado. Então nós podemos ter uma ação apenas na epiderme, mas nós podemos ter uma certa penetração, né, dessa formulação, inclusive do fármaco, e quando isso atravessa, não é, alcançando a derme, não é, atravessa a epiderme viável, o extrato córneo, nós temos chamada permeação
cutânea e também a difusão por derivação. Então, fármacos podem ser aplicados com dois propósitos: tratar distúrbios da pele, então um efeito local, ou então liberar substâncias para outros tecidos. Então, notem muito bem que os dermatologistas tratam diversas afecções cutâneas, né, com agentes farmacologicamente ativos por via tópica. Então, isso é uma ação local, é o que? A forma tradicional e não muito tecnológica, embora a pele tenha sido que objeto de estudos exatamente para permitir o que? Uma liberação do fármaco na corrente sanguínea, um setor, né, alvo de permeação cutânea, então de absorção de fármacos. Então, preparações aplicadas à pele podem ter efeitos farmacológicos físicos. Nós temos aí diversos ativos protetores, por exemplo, o óxido de zinco, lubrificantes, como por exemplo a vaselina, emolientes, como por exemplo a glicerina, secantes, como por exemplo o talco, não é? Então são inúmeros ativos que nós temos aí aplicados à pele com objetivos específicos, né? Objetivos específicos com seus efeitos: infecções cutâneas, coceiras, queimaduras, assaduras, picadas de insetos. Então nós podemos ter o que? O uso de antibióticos, o uso de anti-inflamatórios, o uso de antifúngicos, né? O uso de queratolíticos para tratar calos, calosidades, verrugas, caspas, né? Para o tratamento da acne, desde um gel alcoólico, não é? Até mesmo passando por anti-inflamatórios, passando por antimicrobianos e num objetivo mais futuro, na farmacologia dermatológica 2, esse assunto será retomado, não é, com o uso de retinóides, né? Para tratar psoríase, eczema, por exemplo, nós temos aí o uso de corticoides, não é, que será assunto tratado logo mais. Então, a absorção pela circulação não é improvável, né? Nós sabemos disso, sobretudo, pelo uso indiscriminado, não é, de pesticidas, não é, na lavoura. Então, inúmeras pessoas sofreram intoxicação, perderam suas vidas através da permeação cutânea de venenos. Foi aí que nós nos demos conta que, se venenos podem atravessar a pele, alcançar a corrente sanguínea, seria possível também o desenvolvimento de estratégias para liberação percutânea. Então, essa barreira, ela não é 100% intransponível, né? A maioria dos fármacos empregados no uso tópico são suficientemente atóxicos nas quantidades absorvidas e os efeitos da absorção não são frequentemente percebidos. O FDA nos Estados Unidos aprovou pela primeira vez um medicamento que foi patenteado pela GlaxoSmithKline como Niquitin no tratamento do tabagismo, né, para cessar a vontade de fumar, não é? Então esse adesivo é um exemplo primeiro, não é, que a pele pode absorver, não é, e até estruturas mais profundas, incluindo a corrente sanguínea, podem ser alcançadas através desse local de administração. Então surgiram os sistemas transdérmicos, que primeiro foram apresentados na forma de PETs, na forma de adesivos, mas hoje nós temos variantes, né, como cremes, géis, espumas, diversos sistemas que podem permear através da pele, e isso realmente vem insultando, vem demandando muito interesse, não é, por parte dos pesquisadores. Então, essa absorção percutânea depende não apenas de propriedades físicas e químicas dos ativos, mas também do comportamento quando colocado numa base. Então, as bases dermatológicas são muito importantes. Obviamente, características do indivíduo, da pele do indivíduo, vão ser importantes também nessa permeação cutânea.
Aqui eu trouxe para vocês uma tabela com alguns exemplos de medicamentos disponíveis hoje no mercado norte-americano e em diversas partes do mundo, não é? De fármacos disponíveis por administração via transdérmica, com efeito sistêmico, por exemplo, o estradiol para tratamento de síndrome pós-menstrual, né? Aí o medicamento com o nome comercial de Alora. Aqui, muito interessante, tratamento de hipertensão, não é? Através de um fármaco, a clonidina, administrada através da pele, né? O Catapres. E também, não menos interessante, eu ressalto aqui o Deponit, que tem nitroglicerina como fármaco, como ativo para tratamento da angina pectoris. Aqui algumas imagens desses produtos, né, de domínio público, foram extraídos da internet, né, a Alora, estradiol, sistema transdérmico, aqui o Catapres, né, aqui o Deponit, né, nitroglicerina, antiangina, como vocês podem observar, o sistema de adesivo foi muito empregado, muito bem aceito, se encontra aí disponível no mercado, né? Agora, quais as considerações importantes quando um fármaco é aplicado à pele, né? São várias considerações, então nós temos alguns questionamentos a fazer. Quais são as vias de absorção da pele intacta e da pele enferma? A pele intacta é mais barreira. A pele com algum sintoma, com algum sinal de inflamação, nós temos hiperemia, nós temos o quê? Uma perda da solução de continuidade da pele, então isso aí aumenta a absorção percutânea, né? A natureza química do fármaco afeta a penetração? Certamente, né? Quanto menor a molécula e mais lipossolúvel, mais facilmente ocorre a permeação cutânea, né? Moléculas orgânicas, né, apolares, apresentam naturalmente, por exemplo, nós temos o caso da intoxicação com metanol. Metanol, em contato com a pele, pode causar intoxicação, inclusive morte, por conta da permeação cutânea. E o veículo? O veículo é muito importante, ele afeta definitivamente a permeação cutânea, né? Nós temos vários veículos que nós vamos discutir posteriormente em relação às suas características. E qual é a quantidade do fármaco, né? Qual é a biodisponibilidade dérmica, né, desse fármaco? Quanto foi administrado, quanto vai ser absorvido? Existem pesquisas em curso, né, células de Franz, que avaliam, dependendo do veículo, dependendo da formulação e dependendo das características da natureza do fármaco, a quantidade desse fármaco que é capaz de permear a pele. Agora, um outro aspecto interessante seria os alvos farmacológicos, uma vez que a pele pode apresentar o quê? Um certo metabolismo, né? E se você pretende, por exemplo, alcançar o sistema nervoso central, né, que tenha uma barreira hematoencefálica, precisa-se considerar aspectos do fármaco, que pode ou não apresentar essa habilidade, não é? A habilidade em atravessar a pele, mas não a habilidade de atravessar, por exemplo, a barreira hematoencefálica. E, por fim, que hospedeiros e que fatores genéticos influenciam. Então, nós temos aí vários fatores genéticos, vários tipos de pele, e isso não pode ser generalizado de maneira nenhuma. Então, todos esses aspectos, vejam só que a coisa não é tão simples assim, precisam ser considerados quando se pensa na prescrição de um medicamento para ser administrado por via dérmica para ação sistêmica, não é? O Goodman traz para nós, basicamente, aqui através de uma tabela que é muito grande, eu tive que dividi-la em duas partes, não é? Os principais veículos para fármacos aplicados por via tópica. E aqui ele lista a diferença de creme, né? O creme é uma emulsão do tipo óleo em água, né? Então predomina a fase aquosa, ele é lavável, ele é removível. A pomada, que predomina a fase oleosa, muitas delas são constituídas
essencialmente por veículos bastante oleosos, como a vaselina, como a lanolina. Atualmente nós temos preparações mais modernas, como o gel, que é hidrofílico, né, essencialmente aquoso, e espuma, que é uma mistura de, gás com um sistema hidrófilo, né? E por fim, soluções, loções, espumas que são aplicados na pele. Então nós temos o que? Uma solubilização média melhor do creme, não é? Do que em pomada, não é? Lembrando que gel e espuma contém glicóis, polietileno solúveis em água, não é? E que loções podem ser aquosas ou podem ser alcoólicas, loções aplicadas na pele. Por exemplo, nós temos antibióticos tópicos, como o ilozone, não é? Com eritromicina, aplicada em um veículo alcoólico, não é? Por conta da demanda da solubilização do fármaco. Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. O creme deixa o fármaco concentrado na superfície cutânea, uma vantagem, não é? Já a pomada forma um filme protetor, que é uma vantagem. Gel e espuma concentra o fármaco também após a evaporação. Agora, precisa se considerar as desvantagens, não é? Também, né? As desvantagens incluem que o creme, por ter um teor aquoso maior, ele pode ser alvo de degradação por ação de micro-organismos, né? Já a pomada tem uma desvantagem de produzir sensação oleosa e manchar as roupas, né? Gel e espuma requer também conservantes e podendo ter alto conteúdo de álcool e induzir o ressecamento cutâneo. Então, essas características muito interessantes vocês podem visitar lá no livro do Goodman, né? Aqui eu passo para uma imagem que mostra o aspecto, não é? De uma pomada hidrofílica, que é uma emulsão, não é? A gente pode observar aqui já uma preparação água em óleo, não é? Que tem um teor maior de fase oleosa, uma base de absorção anidra, sem água nenhuma, mas capaz de solubilizar alguma quantidade de solução do fármaco aquosa, e o hidrocarboneto, que é a vaselina, que é o petrolato, que forma um filme, não é, praticamente intransponível aí na pele. Este assunto, nós não poderíamos deixar de maneira nenhuma de discutir sobre os glicocorticoides, os fármacos mais amplamente empregados pelos dermatologistas, né, do ponto de vista de uso tópico, né? Então, nós podemos ter a aplicação tópica de anti-inflamatórios esteroides por suas propriedades imunossupressoras e anti-inflamatórias. E o uso pode ser tópico, não é, intralesional, ou então o uso sistêmico, várias vias de administração, intramuscular, intravenoso, por via oral também, né? Diversos mecanismos de ação são listados: apoptose de linfócitos, efeitos inibitórios sobre a cascata do ácido araquidônico, depressão, a produção de citocinas e outros efeitos sobre células inflamatórias. Trouxe aqui para vocês uma tabela interessante que lista alguns corticoides em ordem decrescente de potência, sendo o mais potente o dipropionato de betametasona em veículo otimizado a 0,05%. Veja que a concentração e o veículo são muito importantes aí para a potência desse medicamento, né? O propionato de clobetasol também a 0,05% junto com o dipropionato de betametasona, aí o fármaco mais potente. Já na outra, né, vertente aqui, os menos potentes seriam o fosfato de dexametasona, creme a 0,1%, e hidrocortisona, que diversas apresentações, creme, pomada, loção,
e nós temos disponíveis nas concentrações de 0,5, 1 e 2,5%. Né? É claro que a potência aumenta de acordo com a concentração. E como exemplo, eu vou destacar aqui de uma formulação que tem potência média, seria o acetonido de fluocinolona, né, um creme a 0,2%, ou o acetonido de triancinolona, né, pomada a 0,1%. Então nós temos aí diversas possibilidades de combinações entre fármacos, não é? Formas farmacêuticas e vias de administração. Quando usar os glicocorticoides tópicos? Essa é uma questão, não é? Então, em doenças dermatológicas caracterizadas por inflamação, hiperproliferação, fenômenos imunológicos, com queimação e prurido, por exemplo, na dermatite atópica, na dermatite do couro cabeludo, aqui, dermatite seborreica, no eczema desitrótico, né, na neurodermatite, na dermatite de contato, no eczema nubular, são exemplos de uso indicado desses corticoides, lembrando que esses fármacos não alteram a evolução da doença. O tratamento ele é muito mais sintomático, né? E quais os critérios, já que o tratamento é sintomático? Porque nós vamos ver adiante que esses medicamentos têm efeitos adversos graves. Então, qual é a potência, qual o veículo, qual a natureza da lesão, qual a localização e extensão da lesão, qual a idade do paciente, é um idoso, tem comorbidades, enfim. A duração do tratamento é muito importante, não é? Esses tratamentos por um curto período são muito bem tolerados, mas por longos períodos podem ser aí deletérios, né? Os efeitos adversos muito importantes, não é? Podem se manifestar cutâneos, locais ou sistêmicos. Nós vamos abordar agora os efeitos adversos cutâneos, não é? Que incluem a atrofia da epiderme e derme, sobretudo na face, áreas intertriginosas da pele, fotoagredida em idosos, né? Erupções acneiformes, né? Dermatite perioral, retardo na cicatrização, é óbvio, por inibir a inflamação, granuloma glúteo, púrpura, telangiectasias, estrias, hipopigmentação, hipertricose, mascarar ou agravar. Esse é um problema grave, sobretudo quando utilizado para tratamento de micoses que não foram devidamente diagnosticadas. Agravam o quadro de dermatofitoses, facilitar ou agravar a infecção. No caso de dermatite de contato, conservantes e outros componentes, a gente sempre culpa o fármaco pela dermatite de contato. Muitas vezes nas formulações, um outro componente da formulação e não o fármaco pode ser o responsável. E os efeitos adversos sistêmicos, né, incluem o quê? A catarata, glaucoma pelo uso periorbital, supressão do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né, supressão da adrenal, o efeito rebote, por exemplo, como psoríase pustulosa, retardo no crescimento, sobretudo em crianças e púberes, hipertensão e a síndrome de Cushing aqui retratada, né, com a giba, equimose, pele fina, face em lua, estrias e osteoporose muito grave, um efeito adverso muito grave, né, incluindo também hipertensão intracraniana benigna e osteoporose. Pessoal, então nós chegamos ao fim dessa discussão, né, nessa situação adversa aí que nós estamos vivendo, muito difícil para todos, não é? O cansaço sobrepõe, às vezes, a energia que nós temos, a vontade de fazer o melhor. Nunca que uma videoaula vai ter o mesmo efeito do que o encontro, o olhar nos olhos de vocês. Eu estou com saudades, não é?
Mas nós pensamos que os objetivos desse roteiro foram abordados, né? Revisamos os aspectos morfofuncionais da pele, discutimos os mecanismos de absorção percutânea dos fármacos, correlacionamos aí as implicações farmacológicas da estrutura epidérmica, né? Quando um fármaco é aplicado topicamente, e por fim, nós não poderíamos nos furtar de discutir um pouco, bem superficialmente, sobre essa classe de fármacos tão empregada e tão importante na dermatologia, que são os glicocorticoides. Pessoal, fique com Deus, espero encontrá-los em breve e até a próxima. Muito obrigado.